Bom dia aí a todos, né? Nós iremos falar um pouquinho sobre a questão do aborto no tribunal, das suas consequências. Por que que eu estou falando isso? Agora mesmo de manhã eu recebi de um apóstolo, um amigo, um vídeo de uma jovem que eu sou até seguidor dela, ela colocando aí uma abertura de um show, né, que tem um fundo Três Pirâmides do Egito, né? E obrigado, Renatinha. E eles dançando e invocando Lilith. Então, Lilith aparece dançando numa visão e numa imagem holográfica de IA, e logo assim aparece uma pessoa acorrentada com muitos fios, como se fosse um escravo com os braços abertos e ela sendo dominada. Muita frequência, luzes, isso é um show. Não vi nem qual era a banda, mas o porquê que eles estão trabalhando com tecnologia, frequência e vibração e usando a música que nos atinge, principalmente a juventude que está ali, né? Na euforia, um pico de dopamina, de endorfina, né? Mexendo em todas as glândulas, aí, ativando a questão do desejo pelo sexo e por mais droga, no ambiente daquele. E o porquê que está sendo feito isso agora? Nós estamos dentro de um ciclo que para nós tem uma representação, e quando se abre o portal atinge tanto um lado como o outro, porque quem tem que acessar para tomar posse e bloquear não o faz. E quem conhece e é muito mais prudente que os filhos da luz acessa o mesmo portal. Por exemplo, o portal de Peça, né, que foi aberto e que inicia um calendário espiritual, ele se abre e aquilo que foi libertação para o povo de Deus foi destruição para o povo do Egito. O mesmo portal que preservou o primogênito e o povo e levanta um sacerdócio, destrói um outro. Então, como você acessa? E eles sabem das aberturas dos portais. Então, você tem, olha, e é em sequência, a questão do dia da 27, não vou dar nome aqui, 27 de setembro, começa a se invocar aí e se consagrar a alguém envolvendo crianças, que são a herança, que são as sementes que sobreviveram, que não foi degustada, que não foi devorada no útero. Aí você tem 12, que é a consagração a Deméter, da filha, né? E que se celebrou aí como um dia de alguém que se diz que é dona da nação. Aí você sai disso e entra, está dentro do ciclo do Shabat negro. O Shabat negro é o Black Sabbath, ou como é que dá o nome? Missa Negra? Não, é o Halloween, entendeu? Halloween, né? Que é um Shabat negro. Então, eles vêm sendo já há algum tempo preparados dentro da estação espiritual para sacrifício. Nós teremos esta semana a abertura de portais, porque vai sair do primeiro mês da estação de outono e vamos entrar no segundo mês. E aí sai Maat, que é aquela Maat, é ela pelo Egito, que é a Temer, né? Da justiça, da razão, e vai entrar um outro trono puxando. Ele vai passar o bastão e vai entrar outro. Então, eles estão abrindo esses portais e acessando, buscando essas frequências para atingir as famílias. Isso tem a ver com sacrifício de criança e de bebê. Então, eu achei que era pertinente, e é claro que eu falar um pouquinho com novidades sobre a questão do aborto. Talvez você nunca tenha feito aborto, mas pode ter passado na cabeça da sua mãe, do seu pai,
o aborto. E a intenção, ela tem um peso enorme, que leva à rejeição e leva a uma adoção pelo lado espiritual, esses seres adotam. E quem nasceu depois de um aborto tem consequências terríveis sobre a vida e a nível emocional, porque não sabe que aquele gerador de vida foi transformado numa sepultura. E ali se vincula alguns seres, né, que vai frequenciar e sempre reivindicar essa semente. Então, tem os dias específicos que eles comem a semente, a própria Lilith, e num santuário envolvido. Eu já dei material para vocês aqui. Se você chegou depois, tem, não sei, tem muitos vídeos gravados aí. Você está no YouTube, eu não acompanho. Muitos vídeos, galera, que eu fiz já seminários direto sobre aborto. Aí eu denunciava ali Lilith, Mamon, Farmaqueia e Baal, que é o Moloque. Quatro tronos envolvidos com a questão do aborto. E hoje eu vou denunciar outros. Tá? Vou falar um pouco hoje sobre Thanatos, sobre Azazel, que não estava lá, e o que eles trazem de consequência sobre isso aí. Tá bom? Vamos primeiro fundamentar. Sim, Renata, a missa negra ela vai trabalhar dentro de um Shabat e vai pegar os 3 dias aí específicos. Tá? Tem 72 horas de adoração dentro de um portal brabo, eles fazendo, entendeu? Besteira aí. Então, olha só. Nem isso aqui são duas cores diferentes? É. E esse é o branco, esse é o preto. Eu estou tomando chá, irmão. Entendeu? E eu tenho 2 chá aqui, um é louro. Esse aqui é o chá louro. Maravilha, irmão, chá de louro. Você já tomou? Isso é muito bom para a saúde. E falou para mim que é remédio, eu sou bom de boca. Principalmente natural. Pô, me amarro. Esse já foi. Agora eu venho. O outro é de quê, nem cidreira? O outro é de erva doce. Maravilha. Vamos lá, preciosos. Vamos lá. É, olha só. Vamos lembrar. Você está anotando aí, pegue aí os nomes. Ó. Espíritos que recebem, está rebaixando eles, né? A legalidade pelo aborto. Moloque, você já conhece. Lilith, Thanatos, Azazel e espírito de maldições geracionais. Temos aí novidade. Thanatos 1, Azazel 2 e o espírito de maldição geracional. Então, se renunciava a 4, se você já fez renúncia desses 4, tem mais 3 aí que está envolvido. Por isso que libertação é processual. A de ontem não vale para hoje, como a unção nem como a roupa. Nem o banho, não é? O banho de ontem não vale para hoje. Você tem que tomar banho hoje de novo, senão amanhã já está complicado. Você entende? E você não sabe da maior. Esse odor ainda vai atrair o predador. Entendeu? Porque os granduques de Lilith, eles vêm atrás pelo cheiro, pelo
feromônio e pelo cheiro. Por isso que Simeão ouve do pai: tu me fez cheirar mal, porque tu fez caca e está exalando um cheiro aí pelo que você fez. Entendeu? Agora eles vão vir contra mim. Né? Vamos lá. Moloque, príncipe demoníaco, que exige sacrifício de crianças e é ativado no aborto como um altar de sangue profanado. Então, se ele conseguiu realizar isso, o altar está profanado. É um sangue contaminado com o inocente que era puro, que foi contaminado. É óbvio que antes de Moloque aceitar esse sacrifício, passa por Axerá, para que ela possa abusar sexualmente e tirar a pureza e deixar esse bebê impuro. E os dois brincam com isso aí, se divertem. Lilith, ela vai trazer, é um espírito feminino, territorial, né? Considerada devoradora da semente e destruidora de descendência. Marca o ventre que consentiu o aborto. O altar agora está dentro do ventre. Lilith vem e marca esse ventre. Transforma esse ventre, que era um gerador de vida, numa sepultura. E agora os filhos que vêm depois serão gerados dentro de um ambiente de sepultura, que aí vai entrar Thanatos, tá? Vai entrar Thanatos, o espírito de morte, que é aquela figura, sabe, com a foice, que vai dar pulsão para a morte, depressão, essas coisas aí. Se apodera do ciclo vital da mulher, que aborta, né, liberando legalidade para a morte precoce, infertilidade, esterilidade emocional e mental. Então, ele vai trabalhar nessa área mental. A pulsão da pessoa não é uma pulsão para a vida, é uma pulsão para a morte. E, às vezes, ele vai fazendo coisas, ainda que inconsciente, para morrer. Por exemplo, uma pessoa que é usuário de droga, ele está cometendo um suicídio de forma homeopática. Ele está se matando aos poucos, mas está sem pressa de morrer. Porque tem um espírito, entendeu? De Thanatos. O Jonathan botou aqui, Thanatos é a personificação da morte. Pois é, esse camaradinho aí faz um estrago. Vamos lá. E temos mais aqui, né? Azazel atua na condenação interna. Olha só isso aqui. Azazel é o acusador. Você vê que quem fez o aborto, ou porque quis, ou porque foi obrigado a fazer por força de circunstâncias, ele tem muita acusação e carrega muita culpa e não consegue nem se perdoar. Então, olha só, Azazel atua na condenação interna da mulher, mantendo-a em culpa, vergonha e prisão de alma. Sabe? Ela sempre tem muita culpa, não consegue falar, não consegue se expressar, né? Aí entra na melancolia, na tristeza, que alimenta o outro, eles vão sugando a energia. Então, olha que quinteto fascinante nós temos aqui. Cada um dentro da sua área atuando. E a pessoa sofrendo pressão aí, interna, externa. E agora imagina quem é gerado nisso aqui. Porque você vai ver que eu já vou ler o versículo, e fala que o aborto ele contamina a terra. Porém, a primeira terra que esse bebê está e esse sangue vai ser derramado é dentro de um útero, que, como a terra, entra em período fértil para receber uma semente. Porque semente e sêmen é a mesma etimologia da palavra, a mesma origem. Então, essa terra agora que recebeu esse sangue, ela é contaminada. E você vai ver que a semente, que um dia que você vê
que hoje era uma semente, hoje foi uma flor, hoje já murchou e volta para a terra, depois que completa o ciclo, se ela morrer, se ela não morrer, ela fica só, mas se ela morrer, ela torna ela outra, ela gera outra. Só que eles usam essa semente que cumpriu um protocolo de um ciclo de destruição para gerar outros, que é uma contaminação genética ali, e é uma frequência ali localizada pelo que foi feito. E a gente segue usando os ciclos naturais da Lua, sempre vai passar pelos 4 ciclos, e a mulher está ligada exatamente aos ciclos lunares, onde a gente, por forma de ignorância, de não saber, é tirado dessa frequência dos ciclos lunares, sem que elas deixem de existir, a gente só é levado à ignorância. Porque passa a se contar um calendário de uma forma errada. Você vai ver que se você for fazer literalmente o calendário na forma lunar e solar, nós teríamos que ter 13 meses. E um mês foi comido e dividido pelos 12, para poder sair de 28 dias e ir para 31, 30. Então, eles fizeram uma montagem muito boa no nosso calendário, nos tirando dos portais e dos horários específicos, dos ciclos de lua específicos, que são 4, e 4 ciclos de 7, ao 7 de novo aí, vai dar 28 a 29,3. Entendeu? Porque dá uma variação aí. E eles resumiram de fazer uma outra forma, um outro calendário para nos tirar disso. Só que quem rege no mundo espiritual é esse calendário espiritual, que se inicia em Nissan, lá com esse portal de Pessa. Aí vamos lá. Qual a legalidade que existe aqui? O aborto é espiritualmente tratado como uma oferta de sangue em um altar de Moloque. Mesmo em casos de liberdade pessoal ou desespero, eu fiz porque eu queria, ou eu fiz por causa do desespero. Ou eu nem fiz, porque eu vou repetir aqui que eu já falei em outros estudos. Quando você tem a herança de que alguém fez um aborto e você não pratica, ele ocorre de forma espontânea, porque é um ataque sobre eles, ou deles. E Lilith, quando você vai para o mundo árabe, ela é chamada de Kathleen. E pelo mundo árabe, Kathleen, ela faz o ataque para comer o feto na barriga, porque ela gosta de tutano e de osso molinho. Então ela vai atacar. E uma coisa que dá legalidade para o ataque dela é se no código genético tem a questão da contaminação de incesto. Então, parentes que tiveram um relacionamento sexual geraram um código genético incestuoso. E Kathleen, pelo mundo árabe, que é Lilith, com outro nome, ela vai atacar justamente pelo viés, ela vai rastrear e ela vai ver se tem código genético de incesto. E aí ela tem o direito de, por esse código, atacar o bebê e comer no ventre. E normalmente ela vai levar isso aí a aborto espontâneo, por conta de uma legalidade de incesto, que algumas pessoas dizem que é normal. Entende? Então vamos lá. O útero está aqui, não tem mais aqui, ó. O desespero. Lilith passa a reger aqueles entes com legalidade, devorando projetos, deformando relacionamentos maternos e travando os filhos. Da seguinte forma: o útero se torna um altar e o que é oferecido nele define a quem pertence. O sangue inocente grita nos tribunais, nas cortes celestiais, e a acusação impede futuras colheitas. Sem arrependimento profundo,
e renúncia judicial, nenhuma terapia emocional ou ativismo cancela o altar. Tem que haver um arrependimento genuíno. Como é que vai haver arrependimento se não há quem pregue e fale sobre? Aí, uma vez que há um arrependimento, eu vou entrar no altar. Por exemplo, eu vou adiantar algo. Essa vida, ainda que curta, ela era uma vida que foi sacrificada. Ela tem que ser retirada da mão deles no reino espiritual. Você tem que dar um nome e tem que sepultar ele espiritualmente para que tire do vale de Maloque. Entende? Porque está lá uma semente. Uma semente que tem a tua genética, tem a tua história, que precisa ser removida. Tá? Lembrando a você que a mulher tem o útero e ela sofre mais nisso aqui. Mas o homem que colocou a semente lá não escapa dessa mesma coisa aqui. E ele, além de ele ter colocado a semente, às vezes ele semeou o papel moeda e financiou o aborto. Porque a gente está falando do útero, que quem tem é a mulher, mas o apóstolo Paulo, Paulo, ele diz que ele gerava no útero espiritual. Ele diz que ele tinha dores de parto, que isso significa que compromete a questão espiritual também. E aquilo que o homem não tem de forma biológica, ele tem de forma espiritual. Eu tenho útero porque eu gero filhos. Entende? E todos os meus projetos, os seus projetos, eles passam por um útero espiritual, porque ele precisa ser gerado e precisa que venha à luz. Precisa que nós possamos dar à luz a esse projeto. Então é importante entendermos isso. Tá? Então, olha só. Aqui o útero se torna um altar, e o que é oferecido nele define a quem pertence. O sangue inocente grita nos tribunais e a acusação impede futuras colheitas. Né? Sem arrependimento profundo e renúncia judicial, nenhuma terapia emocional ou ativismo vai resolver. Tá. Vamos lá ver o que diz a Escritura. Ó, Salmo 103. Salmo de número 103. Versículo de número, perdão, é 106. 106, 37 e 38. Olha só isso aqui. Prestaram culto aos ídolos, plural, que se tornaram uma armadilha para eles. Tá vendo? Era golpe. E este culto aos ídolos, só aqui eu tenho 5, se torna uma armadilha para eles. Aí diz assim, ó, chegaram ao ponto, que ponto? De sacrificar seus filhos e filhas aos demônios. Então ele está dizendo aqui, o Tanar é quem está fazendo a denúncia, que o pessoal falou que caduca, que não existe mais velho, isso aqui faz parte do velho.
que na verdade não é velho nem novo, é primeiro e segundo testamento, ou primeiro testamento e a renovação do testamento. Não é um contradizendo o outro, não, irmão. Essa divisão aí é para nos dividir. Ó, chegar ao ponto de sacrificar seus filhos e filhas aos demônios. Então, esses ídolos, por trás desses ídolos, tem demônios. Está aqui os dois. Aí ele diz assim, ó, derramaram sangue inocente, porque é do feto. Ó, o sangue de seus próprios filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã. Aí você pode estudar, o Jonathan é muito bom nisso, quem eram os ídolos de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue deles. Terra que recebe a maldição do sangue derramado, Eret, que é para a terra, ela tem a contaminação. E aqui, ó, versículo 39. Tornaram-se impuros por meio de seus atos infames. Prostituíram-se por suas más ações. Aqui ele diz que esse útero se torna impuro, que essa terra está contaminada. Mas essa terra vai receber semente de novo. E diz que quando Caim derramou sangue na terra, aí eu estou falando na questão da geografia, a terra, da terra mesmo, não a do útero, diz lá que por conta desse sangue derramado, ele se torna fugitivo e errante, que a terra não produz mais frutos para ele, mas só produz cardos, espinhos e abrolhos, por conta de uma oferta dada lá. E diz que até hoje o sangue de Abel clama por justiça. Da terra o sangue clama, irmãos. Então o sangue tem uma voz profética que ele vai falar nas cortes celestiais e nos tribunais. E ele clama por justiça. E esse sangue pode estar clamando contra você. Pode ser um altar contaminado contra a tua vida, que te vincula a esses seres aí, que eles ficam como uma sanguessuga sugando a tua energia e tua vida. Que precisa ser resolvido, sim. E eu já fiz, AP. Maravilha, mas a revelação de ontem era uma, de hoje já é outra. E são ciclos. Tem como. Como eu já falei, o banho de ontem não vai para hoje. Entendeu? E se você já está limpinho, você vai lavar algumas partes. Né? Lava só as partes que estão sujas. E vai descansar. Não é isso? Já ouviu alguém falar isso? Não, tem pouca água, lava só as partes e depois vai descansar. Então vamos lá. Em Jeremias, eu não vou ler tudo isso aqui não, porque é muita coisa, tá? Muita coisa, muita coisa. Tá? Só aqui, para você ter uma ideia, Salmo 106, versículo 20, trocaram aquele que é a glória deles pela imagem de um boi que se alimenta de capim. Aqui é o ápice, tá? E você vai ver que tem a figura de Moloque também, que é a cabeça de boi, recebendo lá o sacrifício. Bom, Jeremias 32, Jeremias 32, 32, 35. Está anotando aí?
Diz assim: também construíram os postes ídolos e altos para Baal, que está no vale de Ben-Hinom, para oferecer como holocausto a Moloque seus próprios filhos e suas filhas. Sacrificaram o que jamais ordenei, ritual repugnante que nunca imaginei aceitar. E deste modo levaram Judá a pecar horrivelmente. Eles levantam um altar, sacrificam no vale de Rinom, lá aonde estão os portais do inferno, que Yeshua vai lá diante desses portais e declara que as portas do inferno não vão prevalecer contra aquele lá, a congregação dele. Entendeu? Ele fala isso lá. Tá bom? E aqui ele dá uma ordem específica à nação de Israel, que tem que ser modelo desde o início, onde eles se corrompem desde o início e passam a ser adoradores também de Baal. E dão o mesmo nome de Baal, como se ele fosse o de Revavirê. Já falei isso aí em outra ministração. Ó, Levítico 20. Levítico 20, do 2 ao 5, diz assim: dirás aos filhos de Israel: todo israelita ou estrangeiro que habita em Israel, que der um de seus filhos a Moloque, terá de ser executado sumariamente. O povo da terra o apedrejará. É óbvio que ninguém está matando ninguém hoje. Essa pessoa, volta e meia, ela é muito apedrejada, muito caluniada. Ó. Voltarei o meu rosto contra este ser humano e o exterminarei no meio do seu povo, pois, havendo entregue um de seus filhos a Moloque, contaminou o meu santuário e profanou o meu santo nome. É óbvio que se entregou para Moloque no santuário de Moloque, não contaminou dele. Ele está falando aqui da contaminação do templo que é o corpo. Ele não está falando que o altar e o templo de Moloque é dele. Ele está falando que para consagrar alguém no templo físico de alvenaria a Moloque, houve uma contaminação no templo biológico. E aqui vem mais, ó. E se o povo da terra fechar os olhos a respeito do homem, aqui entra o candango, que entregar um de seus filhos a Moloque e não o matar, eu mesmo ficarei contra ele e contra a sua família. Olha que isso aí vai como herança. Contra ele e contra a sua família. E eu o expulsarei do meio do povo, junto com todos os que seguirem seu exemplo e adorarem o Deus Moloque. Bom, aqui ele dá as advertências, ele mostra que o povo lá na frente fez isso e que meteu o pé. Então, o que temos aqui? Já te mostrei a base, uma fundamentação bíblica. Vamos ver as portas que estão abertas em função dessa prática. Vamos lá. O ventre é consagrado ao inferno, que o Moloque também é Hades. Ele trabalha com sepultura. Ó, cada concepção seguinte, são as outras, sofre ataques. Porque agora esse ventre, esse útero, ele não é mais puro. Filhos posteriores são marcados com características de rebelião, enfermidades, inclusive uma série delas aí mentais, tá? Enfermidades, atrasos,
esterilidades de destino. Ciclos de autodestruição emocional, culpa inconsciente, porque a mamãe passou essa culpa, né? Aí tem autoacusação, e não sabe o porquê. Sentimentos de morte interior. Olha o Thanatos aí brincando. Casamentos que não frutificam. Esterilidade espiritual como marca. Dificuldade de conexão com os filhos vivos. O relacionamento é bloqueado, que geram rejeição e afastamento. As características desta batalha espiritual é batalha de sangue, paternidade e herança. O inimigo rouba não só o bebê abortado, mas o destino profético da linhagem toda. Toda, toda, toda. E essa questão da paternidade, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Ó, existe o culto do falo, né? Que aí você pega ele pelo obelisco, e que é símbolo do poder, da virilidade. O que ele vai fazer? Essa coisa ele vai projetar, porque ele é o único que lança a semente para que ela tenha um destino de frutificar. A mulher não lança a semente, a mulher recebe a semente. E quando se quebra a paternidade, essa semente foi recebida e ela foi abortada, normalmente ela consegue distorcer por Lilith a questão do governo da família, onde os filhos ficam debaixo de uma saia sem ser projetado e atrofiado emocionalmente e vive aí no mundo da fantasia como Alice ou na Terra do Nunca como Peter Pan. Porque foi atrofiado ou desenvolve uma personalidade narcisística por conta da mãe, que deu uma super proteção e não tirou de debaixo da saia, porque ela não lança, ela recebe. E depois de um determinado tempo, esse pai tem que pegar e tirar desse colo e colocar no chão e fazer o lançamento de novo, dar o destino profético. Mas se eles estão atrofiados e o papel ou a família está disfuncional, isso acaba não ocorrendo. Isso acaba sendo travado, o processo está totalmente bloqueado. Então o inimigo rouba não só o bebê abortado, mas o destino profético da linhagem toda. Vocês estão aí? Sumiu todo mundo? Não, o engraçado é que ficou tudo branquinho. Tá? Então vamos lá. Olha só. Lilith assume o trono da maternidade daquele ventre. E Moloque exige o sangue. Olha, esses dois aqui nesse ventre e aquele que foi gerado aqui, ele simplesmente vai ter compulsão pela vida sexual e pela rejeição e uma carência afetiva e vai ter uma sexualidade exacerbada, porque o tempo todo, se ele puder, ele vai se tocar e vai liberar semente. E isso ocorre, irmãos, não é um fato só que ocorre na questão do toque pelo lado masculino, não. Ocorre também da mesma forma pelo lado feminino, onde as mulheres se tocam e entregam semente, mucosa vaginal, lubrificação,
e às vezes está no período fértil, ovulando, e eles precisam desse material genético que no nosso tempo tem um tempo, e o tempo para eles é mais curto, eles conseguem fazer muita coisa com a tua semente, com a minha semente, com a semente da humanidade, porque eles não têm a semente que tem o poder de gerar vida, e a vida gerada é um espírito. E eles precisam contaminar esse espírito, gerar espírito imundo para compor um exército. E essa é a grande guerra. Lilith assume o trono da maternidade daquele ventre. Moloque exige mais sangue, e sangue é o branco, é o vermelho, é o preto, porque tem o sacrifício, que envolve tua energia. E a libertação exige, escute isso aí e anote, a libertação exige arrependimento profundo, renúncia pública, não é escondida, é pública, diante de autoridade, intercessão de gerações, porque isso pode estar vindo lá de trás, fechamento de altares de morte, você tem que fechar os altares, quebrar os altares e levantar altares, consagração de útero ao Deus vivo. E é óbvio que vai ter oferta de remissão. Entendeu? Porque foi dada uma oferta para eles. E há um padrão de oração. Porque cada um aborto foi feito de uma forma. Então, se você fez, tá? O irmão, é tão grave que se você ouvir alguém falando perto de você sobre o aborto e você não se posicionar, você se torna cúmplice. Imagina a pessoa. Olha, modelo de oração. Confissão específica do aborto, incluindo data, contexto, nome do bebê, mesmo que intuitivo. Ah, tem gente que... Como é que foi esse aborto? Eu não sei. Que cada um faz de um jeito. Então, vai ter que confessar de forma específica. Ó oh, Deus, eu peço perdão, renuncio, porque eu fiz isso, isso e isso, desta forma. Entendeu? Eu não sei. Então, ela é um modelo para te orientar e vai variar de uma pessoa para outra pessoa. Mas se você pegar o modelo numa rigidez, você vê, eu não fiz assim, então isso vai te bloquear e eles vão te enrolar. É óbvio que ela é flexível para você adaptar à tua realidade, ou a realidade sua, ou de quem está ouvindo, de quem vai fazer. Não estou dizendo que você fez, eu estou falando de forma generalizada. Pedido de perdão por ter consagrado vida ao inferno. Clamor para que o sangue de Yeshua substitua o sangue inocente. Renunciar a Moloque, a Lilith, a Thanatos e a Azazel, pela dedicação dos filhos atuais ou futuros ao Senhor. Lembrando que você veio de um útero e pode ter contaminação nesse útero, que eles escondem até 7 chaves. Tá? Consequências na área financeira. Estagnação. A mulher que abortou geralmente vive bloqueios inexplicáveis. Ciclos de perda em negócios, relacionamentos e frutos desaparecem sem explicação. Dificuldade para gerar projetos. Toda a gestação trava, não só biológica, mas também espiritual.
Filhos que vivem sendo atacados, rebeldes ou perdidos, carregam o manto do altar de morte ainda não quebrado. Aí está aqui, ó, um exemplo. Uma jovem que abortou aos 19 anos, após casar, teve 3 filhos com problemas sérios. Um com autismo severo, outro com depressão profunda e outros envolvidos com droga. Ao confessar, renunciar e consagrar o ventre novamente ao Eterno, começou a ver a liberação nos filhos e a libertação também. Porque eles foram gerados debaixo disso. Então vamos lá. Como você monta uma estratégia para fechar essa brecha? Você precisa renunciar, nomeando o aborto como um pecado e o bebê como uma pessoa. Pai, eu digo que no reino espiritual, esse bebê que foi abortado, se você souber o gênero, então dê nome, crie o nome. Porque a primeira coisa que eles precisam é um nome. E ele não ganhou o nome fora e às vezes já ganhou outro nome dentro. Você pensou, isso aqui, poxa, se for menino vai ser tal nome. Se for menina vai ser tal nome. Mas ele não vingou. Mas ele tinha um nome. Se não tinha, deveria ter. E se não tem, você vai dar. Que a gente precisa tirar ele de lá e sepultar. Renunciar ao pacto de sangue feito com Moloque, Lilith e seus comparsas, porque é uma quadrilha. Eu renuncio, renego, peço perdão, todo o pacto de sangue que eu fiz a dar o nome do Dagoberto, sabe? O bebê que foi abortado. E eu clamo agora o sangue de Yeshua sobre o útero, sobre o ovário e toda a linhagem posterior. E o sangue de Yeshua fala nas cortes celestiais mais alto que o sangue de Abel. Está lá escrito. Então eu preciso me arrepender, confessar, renunciar, dar oferta de remissão e pedir que o sangue possa falar ao meu respeito de forma favorável nas cortes celestiais. Não é porque ele vai gritar. Ele não fala mais alto porque ele grita. É porque ele é mais convincente que o outro sangue. Ele é o sangue de um inocente dado no lugar de um culpado. Então aqui você vai, ó, clamar o sangue de Yeshua sobre o útero e ovário e toda a linhagem posterior. Você está purificando esse ovário, esse útero. Ato profético de consagrar novamente o ventre, casada ou solteira, ungir a barriga com azeite e fazer uma oferta de restituição. Qual o valor da oferta, P? Eu não sei o que você gastou com aborto. Eu sei que a oferta tem que ser maior que o gasto que você teve. Mas calcule o valor de uma vida. O que você daria para resgatar essa vida? Porque é um peso no reino espiritual que a gente está falando de vida. Tá? Aí vai lá, realizar um memorial de honra ao bebê perdido, com oração, nome e entrega. Eu tenho nome, eu tenho oração. Aí, olha, eu entro no vale de Rinom, eu tiro o bebê do altar de Moloque, passo pelo sangue do cordeiro e entrego aos anjos para que dê um destino para onde Yeshua determinar. Eu reivindico a minha semente que depositei lá, no nome poderoso de Yeshua. Você entende?
Você vai lá e vai tirar de um vale, que está num vale, onde está ligado a Hades, que é o Moloque, onde ele falou: eu edificarei a minha Kehilá, ou a minha Beit, ou a minha igreja no grego, e as portas do inferno, que é mais de uma, não prevalecerão contra ela. Ele está diante do vale de Rinom, declarando o que ele vai fazer. Você entende? E quando ele sai dali, ele vai para festas, que nós saímos delas agora, de Cabanas. E quando ele chega na festa de Cabanas, ele é transfigurado. E aparece quem? Elias, Moisés e ele, juntando as três escrituras, o Taná, a Torá e a Brit Hadashah. Não há divisão. Ele veio cumprir tudo. Entendeu? Bom, aí vem aqui, ó. Dedicar todos os filhos vivos ou futuros ao altar do Eterno. Assim como eles foram consagrados para terem essa influência, nós vamos consagrar. Eu declaro que todos os filhos gerados nesse útero, que agora ele é profético, ele vai frutificar. E olha, você está na estação de Efraim, de multiplicação, ainda estamos nela, dessa tribo. E você vai consagrar. Aí você vai fazer, olha, renunciar profunda. Como? Uma renúncia profunda. Renuncio ao altar de Moloque. Escute aí. Pai, eu reconheço que abortei uma vida. Tomei para mim um direito que não era meu. Entrego este bebê ao teu altar e renuncio a todo pacto de sangue feito naquele ato. Renuncio a Moloque, o devorador de heranças. Renuncio a Lilith, usurpadora de maternidade. Renuncio a Tânatos, ceifador de futuros. Renuncio a Azazel, acusador da minha alma. E peço que o sangue de Yeshua substitua agora todo sangue inocente. E vou renunciar mais à marca da infertilidade espiritual. Renuncio ao selo de morte sobre o meu ventre, renuncio à trava sobre meus filhos vivos, renuncio à rejeição que se instalou no meu útero e nas minhas emoções, renuncio à esterilidade sobre meus projetos, minhas ideias, minha descendência, minha linhagem não será mais escrava da culpa, será canal do propósito do eterno. Tá aí mastigadinho, você vai ter o áudio e vai ter o vídeo. E diz mais, renunciar à culpa, irmãos, como as pessoas têm culpa até de falar. Olha, renuncio à vergonha oculta, renuncio ao auto-julgamento constante, que ela se acusa o tempo todo. Renuncio à ideia de que não mereço ser feliz por causa do que eu fiz. Renuncio à voz de acusação. Esta voz de acusação é do Azazel, o acusador, de você fez, você não tem direito. Ele está acusando, não. Que me persegue desde aquele dia. Hoje eu aceito o perdão pleno e a restauração total do meu lugar de mãe, mulher e filha. Porque esse infeliz, irmão, ele fica acusando para não deixar a pessoa se livrar da culpa. Isso é um sem rumo, ele não tem o que fazer. Mas ele vai cair por terra no nome de Yeshua. Tá? Aí tem mais a renúncia dos roubos. Renúncia ao roubo da descendência. Renuncio à sentença que se levantou sobre os filhos que vieram depois. Que sentença? Renuncio ao cativeiro espiritual.
psicológico e físico deles. Renuncio à confusão de identidade e à ausência de paternidade, e à rebeldia e aos bloqueios deles. Eu os consagro agora ao Deus vivo e declaro o altar de Moloque foi desfeito. Implode tudo. Implode, explode. Detona eles, irmão. Detona eles. Aí você vai vir aqui, ó, me reposicionar agora como um ventre restaurado. Vamos lá. Pai, unge novamente meu útero com vida. Unge minha mente com paz. Unge meu coração com misericórdia. Que minha história marcada por sangue agora seja selada pelo teu sangue. Meu ventre pertence a ti e nenhuma maldição terá mais poder. No nome de Yeshua. Você vai bombardeando eles. Porque a guerra é grande. Aí você faz uma declaração profética. Meu ventre é um altar de vida, não de morte. Meus filhos são sementes consagradas ao reino, e nenhum deles será devorado. O sangue de Yeshua fala mais alto que o sangue derramado. Toda a culpa foi apagada. Agora carrego um legado. Renuncia à culpa e à vergonha espiritual. Eu já fiz. Eu venho, querido, restaurando passo a passo. E fui acusado, baixei a guarda, irmãos, levante o altar, porque o que vai acontecer aqui? Eu falei de ciclos. No ano, nós temos 12 meses, 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Houve um momento que esse útero ele entrou em período fértil. Ele recebeu uma semente. Então, em que estação? Esse é difícil. Este óvulo foi germinado. Aí eu sei a dificuldade que é isso. Agora, olha só. A sua mãe, a minha mãe com meu pai, eu engravidei. A minha mãe engravidou de mim em uma estação. Você entende? Aí, 3 meses depois, eu tinha 3 meses na barriga. Eu entrei em outra estação espiritual. Quando eu fiz 6 meses na barriga, eu entrei na terceira estação. Quando eu nasci com 9 meses, eu entrei na quarta estação. Então eu passei na barriga. Primavera, verão, outono e inverno. Agora, em qual delas foi a primeira? Em qual delas eu tinha 3 meses? Em qual delas eu tinha 6 meses? Quer saber como é que você descobre isso? Quer saber? Você vai na data que você nasceu
e faz a contagem inversa. Se eu nasci com 9 meses, qual foi o mês que minha mãe engravidou? Mas como é que eu vou saber o calendário? Você tem na internet calendário dos anos que se passou. Há muitos anos atrás, eu tive a curiosidade de saber em que período eu fui que minha mãe engravidou. E aí eu descobri, pesquisando, que no ano que minha mãe engravidou de mim, era carnaval. Que mês é o de carnaval? Se for janeiro, fevereiro, março, se for fevereiro, alguém que engravida no carnaval em fevereiro vai nascer em que mês? Conta 9 meses de fevereiro para frente. Me ajude aí. Novembro. Novembro. Se o carnaval foi em fevereiro. Mas no ano que eu nasci, o carnaval não foi em fevereiro. Foi em março. Obrigado, Jonathan. Foi em março. Então, eu sou filho de uma época de carnaval. E eu nasci em dezembro, dia 16 agora, tá? Fiquem à vontade aí para presentear, dar semente. Agradecer ao Adonai por essa vida aí. Aí eu nasci, querido, eu nasci dentro da festa da Saturnália. Não é qualquer coisa, não, é um negócio complicado. E você sabe quando eu passei alguns anos desviado, né? Não era apóstata, né? Tudo bem, Luciana, ela nasceu 14 de dezembro, mas você tem que ver agora em que mês é o carnaval que você concebeu dela. Tá? E aí depois você vai achar. Agora eu achei o mês que foi concebido, que estação que era, eu vou pular para 3 para saber a influência dos tronos. Você sempre vai ter um ataque dos 12 tronos das 4 estações. Para cada estação você tem 3. A gente ignora isso, está tomando burdoada. E eles conhecem essas agendas e esses portais. E a igreja não pode ouvir sobre isso agora. Fica, então, ouvindo história de Luluzinha e Bolinha. Fica só no leitinho, querido, é hora de aprofundar. Nós estamos... Você sabe por que eles fizeram essa festa aí para Lilith? Porque eles sabem que eles estão no Apocalipse e é hora de revelar. Você sabe o que significa Calypso? Aquilo que está oculto, Apocalipse, revelação. Eles estão revelando na cara aquilo que era mensagem subliminar, já não é mais subliminar, eles estão mostrando na cara o que eles estão fazendo. É hora deles revelar. Você sabe o que vai acontecer agora? Eles vão puxar a cortina e vão mostrar os seres extraterrestres, que são anjos decaídos, controlando a agenda e controlando tudo. Eles vão abrir a biblioteca do Vaticano. Eles vão abrir a biblioteca e o conhecimento da CIA americana. Eles vão mostrar que os seres espirituais, na verdade, são seres extraterrestres, os aliens, que governam essa agenda. Nós estamos numa agenda alien. Essa elite trabalha com eles, escondido, mas já não é hora mais de esconder. Eles vão trazer a verdade à tona. Tá? Esse negócio que eles estão falando aí, já viu que está chegando? Parecia um planeta, não é um planeta, parecia um cometa, não é um cometa. Tem um nomezinho aí, eu esqueci. Vou repetir: Alice Bailey, a profetisa do movimento teosófico, maçonaria branca, ela escreve um livro em 39, publica o livro em 57 e diz que o auge da revelação e da hierarquia espiritual, a Atlas 3, é isso aí, Jonathan. Obrigado. Isso aí, você vai ver o tamanho da nave espacial, que é isso aí que está vindo. Eles estão criando a narrativa. É um planeta ou não é um planeta? Elon Musk falando, o que é isso? Nunca vi algo se mover assim.
Isso vai ser uma nave espacial, querido, que vai vir como salvador da humanidade. Isso é uma agenda bem montada. Isso é uma agenda. E a igreja tinha que estar unida, mas é muito orgulho. É muita gente, sabe? Nós precisamos um do outro, querido. Nós precisamos um do outro. Então, o máximo que você pode fazer, alinhe sua vida. Porque, humanamente falando, aí ele ensinou, e acabamos de sair da festa. Olha, pode vir Faraó, pode vir o Egito, pode vir todo mundo. Se você estiver alinhado nos meus princípios, nas minhas festas e na minha cabana, por mais frágil que apareça, você vai ser guardado. Mas dá muito trabalho, né? Ir para as cabanas. Aí a gente quer só fazer bunker. A gente quer construir bunker fazendo na contramão de Adonai. Ele diz, cara, não é o bunker. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E o esconderijo é tão poderoso, que ele é frágil. Irmãos, havia uma perseguição para destruir o libertador, porque carregava uma unção para um propósito, que é Moisés. O decreto era de Faraó, que todas as crianças tinham que ser mortas. Sabe onde Deus, de forma estratégica, guardou? Dentro do palácio do inimigo. Deus diz, olha, ele criou um decreto para matar ele, porque ele quer atingir o libertador. Entrega na minha mão, que eu vou botar ele dentro do palácio. Foi criado como príncipe, aprendeu toda a estrutura interna. Ele era o herdeiro de todo o Egito. Se tinha um local que ele não imaginaria procurar a criança, que ele criou um decreto para matar todas as crianças com menos de 2 anos, era na casa dele. Ainda mais quando tinha uma filha que protegia, porque se sentia mãe. Mas Deus, que não queria dar carência de mãe, mandou a mãe biológica para lá. E é o tempo todo que ele conviveu aprendendo a ciência egípcia. Ele nunca deixou de aprender a história de que ele era um hebreu. E na vida adulta, ele prefere sofrer com o povo dele do que ser herdeiro do Egito. Sabe por que ele toma essa decisão? Porque teve uma mãe que ensinava quem ele era e qual era a sua identidade. Você entende a importância de nós nos alinharmos aos propósitos do Eterno? Porque se você não ensinar, se eu não ensinar, irmãos, a estrutura deles vai ensinar. E eles pegaram a educação para ensinar tudo o contrário aos princípios de Adonai. E formatar as mentes. Não deixe a tua semente ser abortada, e nem ela ser devorada pelo sistema. Brigue por ela. Tá? Que Adonai te abençoe. Esse é o material com novidade. Tá bom? Se precisar depois, eu dou um jeito de chegar isso até vocês, mas vocês têm um áudio aí, tem tudo. Tudo, tudo, tudo. O áudio, vai me pedir o áudio, eu gravei, né? O áudio também vai para o Telegram, e o vídeo também vai subir aí, né? Se é para o YouTube, ele vai subir. Tá bom? Beijo no coração, vou parar aqui, ó, e vou tirar uma foto. Aí, a Donai está aí, não sabia. A apóstola Helena, eu sabia. Olha aí, o Anthony. Não sei nem quem está aí, que eu não vejo ninguém. Olha, obrigado. Eu vi aqui que eu acabei de receber uma semente. Deve ser por essa palavra, não acredito.
Deus abençoe a sementeira. Aprendam, queridos, a semear, não é porque ninguém pediu, não. Eu aprendi muitos anos atrás com um líder que, enquanto ele falava lá, e a palavra mexia comigo, era muito interessante, porque você, de forma voluntária, levantava e ia lá no altar e, pum, semeava. Diz, eu quero selar essa palavra. A apóstola Helena deve ser conhecedora disso, porque, né, o Paulo Ventura fez muito isso, o apóstolo Vitor Hugo fez muito isso. Né? Olha, eu vou selar essa palavra. Pum. Sabe o que é selar a palavra? Eu tomo posse disso. É um selo. Você se movimenta e diz, pô, eu quero isso. Eu quero tomar posse disso. Não vou perder isso, não. E eu estou compartilhando isso aqui. Você aprenda. Não precisa ser no meu ministério, não. Você está ouvindo alguém que aquilo mexeu. Cara, eu quero semear isso aí. Eu faço isso até hoje. Entendeu? Eu faço isso. Entendeu? E ofertas tem múltiplos, tá? A goematria judaica, ele trabalha com 1, com 10, com 100, com 1000. Sempre acrescenta um zero o número de oferta que você quer dar. Entendeu? 7, 700, 7.000. É interessante que essas casinhas aí, ela tem um peso enorme. A gente não tem noção de como nós fomos roubados, enganados. Entendeu? E a gente precisa estar atentando para isso. Tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. Deixa eu tirar outra foto que mudou aí o quadrinho. Aí. Tá bom? Shalom, shalom aí. Um dia abençoado. Vou tentar ver o que é que houve aí, porque que a gente não conseguiu entrar, né? Então, shalom, shalom. A paz. Bom dia aí.